enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me mete no tanque, mas enquanto eu desço, outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, e toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, e aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma palavra já conhecida dos irmãos, muitos já viram falar acerca deste homem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando o irmão Itamar contava o testemunho do irmão Luiz, que estava ali clamando, pedindo, irmãos, que estava acabando a lenha, mas que ele sabia que Deus tinha providência. Eu me lembrei certa vez do pastor Hilário, o pastor Hilário contava, lá em São Domingos, que um dia ele saiu para juntar uns gravetos, e não catava nada. E ele dizia: Senhor, ele pediu que o Senhor desse a direção, porque ele achasse alguns gravetos para juntar, lá em São Domingos, quando ele morava em São Domingos. Ele disse que saiu para o meio do campo, ali para o lado dos bretes, onde tinha ali as mangueiras. E eles que saiu para o meio do campo ali, e quando ele sai ali, que viu, não sei se alguém deixou um fecho, o que era, diz que ali conseguiu trazer um braçado de graveto, diz que não sabe se alguém esqueceu, o que houve, ou alguém deixou ali, e ele disse que achou ali um braçado de graveto, aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem coisas, parece que é pequenas coisas, irmãos, parece que insignificante, mas nós sabemos que a Bíblia diz que tudo que nós pedir com fé, crendo, recebereis, aleluia, glória a Deus. Às vezes tem coisas tão pequenas, a gente pede muitas vezes coisas muito grandes para Deus, aleluia, e às vezes coisinhas mínimas a gente esquece de pedir, mas a Bíblia diz que tudo que nós pedir com fé, crendo, recebereis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, vale a pena nós servir ao Senhor, glória a Deus, diante da situação, diante da dificuldade do nosso irmão. Também nós temos ali o testemunho, um exemplo. Nosso irmão passou pela dificuldade, passou pela luta, mas está aqui adorando ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, às vezes vem as dificuldades, nós desanimamos. Eu estou servindo ao Senhor, estou servindo a Deus, e agora vem o problema, vem a luta, e as pessoas acabam desistindo, aleluia. Mas nosso irmão está firme, aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que na guerra só vence aqueles que encaram a batalha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vence se não encarar a batalha, ninguém vence se não encarar a luta, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Em todas as questões que nós vimos, aleluia, se olhar no atletismo, as pessoas só vencem aquele que vai em frente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos visto, irmão, esta passagem, nesta noite, irmão, que nós fala deste homem, acerca deste homem, 38 anos, sofrendo de uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz, irmãos, o tipo de enfermidade, não diz qual é a doença que este homem tinha, aleluia, mas certamente eu creio, irmão, que a Bíblia diz que não tinha como se locomover, ele não tinha como movimentar as suas pernas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia nos fala, irmãos, nos conta que este homem ali, conforme a história diz, que havia ali em Jerusalém ali um tanque, e ali diz que as pessoas criam que de vez em quando descia um anjo naquela água, agitava aquela água, e todos ali tinham aquela crença, tinham aquela fé de entrar naquela água. E a história diz que somente uma pessoa tinha a oportunidade, aleluia. Não era todos, era só uma oportunidade que existia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aquela pessoa, quando a água daquele tanque
era agitado, e aquela pessoa era curada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, imagine, eu creio, irmãos, a multidão de pessoas para ser curada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, o tumulto que havia para ser curada apenas uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia nos fala, irmãos, eu creio que aquelas pessoas um empurravam os outros, vamos ver. Quando alguém quer algo, muitas vezes, até mesmo uma loja, muitas vezes, quando tem uma inauguração, quando abre a porta, aquele tumulto, as pessoas querem empurrar, porque quer chegar mais perto, aleluia, para alcançar o seu objetivo, aleluia. E eu creio que aquela multidão não era diferente, porque a oportunidade era só um que podia receber a cura, aleluia. Mas imagina, empurra, para receber a bênção, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas a Bíblia nos fala que ali estava aquele homem aleijado. Irmãos, imagina a situação daquele homem, aleluia. São as pessoas boas, aqueles que precisavam de uma cura, mas tinha condições de caminhar, tinha condições de andar, aleluia. Imagina agora um homem querendo ser curado, não tinha condições de chegar naquela água, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. E a Bíblia nos conta que e aquele homem estava ali esperando a solução, esperando, quem sabe, todos os anos. Aquele homem tinha esperança, quem sabe hoje não vai ser o dia da minha cura, quem sabe hoje não vai ser o dia da minha bênção, aleluia. Mas a Bíblia diz que agitava, passava aquele tempo, e aquele homem não conseguia o seu objetivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas a Bíblia diz que certo dia, e aquele homem estava ali esperando o milagre, aleluia. E a Bíblia que Jesus estava ali presente nas festas dos judeus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E quando Jesus olha aquela situação, olha aquela multidão correndo em busca do milagre, Jesus olha para aquele homem e vê aquele homem deitado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E pergunta para ele: há quanto tempo você está nessa situação, aleluia? E aquele homem diz: 38 anos na espera, aleluia. Irmão, imagina o tempo da espera, o tempo da esperança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia nos diz que aquele homem esperando o milagre, esperando a bênção, e Jesus olha para ele e diz para ele: mas não quer ser curado? E ele, quem sabe, ele olha para Jesus, mas quem sabe ele não vê a minha situação? Será que Jesus não está olhando? Ele sabe que sou um homem impossibilitado de caminhar, ele sabe que sou um homem que não tem condições. Agora ele pergunta se eu não quero ser curado. Mas como vou ser curado se não tem alguém que me ajuda? Como vou ser curado se não tem alguém que me leva até o tanque? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Jesus, ele sabe a nossa situação, ele conhece a nossa necessidade, aleluia. Louvado seja o nome da Bíblia, diz que antes de nós abrir nossa boca, já o Senhor conhece o nosso coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Jesus estava vendo a situação daquele homem, ele conhece a tua situação, ele conhece a tua necessidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ali todos pensando em si, todos pensando no seu milagre, aleluia. Mas Jesus estava olhando a situação daquele homem, aleluia. Quem sabe nesta noite muitas pessoas não olham para a tua situação, aleluia. Quem sabe muitas pessoas não olham a tua necessidade. Quem sabe muitas pessoas não olham o que você está passando, aleluia. Mas eu quero dizer para você que Jesus olha o que você está passando, aleluia. Jesus olha o que você necessita, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Deus conhece a tua situação, aleluia. E aquele homem, mas Senhor, não tem que me coloque no tanque, eu não tenho condições, não tenho possibilidade, eu não tenho que me ajude, aleluia. Mas Jesus, o que Jesus diz para ti, para ele? Eu sou o que te ajuda, aleluia. Eu sou o que te sustenta, eu sou o que te ajuda, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus conhece a nossa situação, Deus conhece a nossa necessidade, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Estava aquele homem precisando de um milagre, estava aquele homem precisando de algo, mas Jesus estava olhando para a situação dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Jesus diz, tu quer ser curado, aleluia. E ele diz, mas como, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas aqui nós entendemos que Jesus não queria apenas curar ele, mas Jesus queria mostrar a sua compaixão por ele, aleluia. E até alguém diz, os historiadores dizem que aquele tanque era chamado tanque da misericórdia, aleluia, tanque das misericórdias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, a oportunidade era única, mas Jesus queria mostrar para ele, homem, não precisa tu correr atrás do milagre, eu sou o teu milagre, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. As pessoas pensavam que o milagre estava na água, aleluia. As pessoas pensavam que o milagre estava no tanque, aleluia. Mas Jesus queria mostrar para eles que ele tinha a solução do milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quantos não vão à busca do milagre, esquece que o próprio Jesus é o que faz milagre, aleluia. Glória a Deus, as pessoas muitas vezes procuram, irmãos. Muitas vezes, irmãos, eu vou porque eu quero um milagre. Tem um irmão que tem o dom do milagre, aleluia. E às vezes as pessoas vão, visitam lugares distantes, muitas vezes, aleluia. E vem na mesma situação, esquece que o próprio Jesus pode fazer o milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Às vezes as pessoas andam caminhos, distância, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esquece que o Senhor, Ele tem um milagre para a nossa vida, Ele tem um milagre para nós, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. 38 anos, imagina o tempo daquele homem, aleluia, esperando a sua situação ser resolvida, aleluia. Pois eu quero dizer para ti nesta noite, não tem causa impossível para o Senhor, não tem causa difícil para Deus, aleluia. Não tem um tempo de espera para Deus, aleluia. Quem sabe você está esperando muito tempo algo do Senhor, aleluia. Quem sabe até pensando, não vou conseguir, eu não vou alcançar, aleluia. Mas eu quero dizer para ti nesta noite que Jesus, Ele está te vendo, aleluia. Ele sabe a tua possibilidade, Ele sabe as tuas condições, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, nosso Senhor Jesus, o qual nós servimos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que no mesmo momento, ele pegou a sua cama, o seu leito, e se levantou, aleluia. Glória a Deus, conforme os historiadores dizem, irmãos, que naquele tempo a cama que eles carregavam era uma forma de uma maca, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enrola a sua maca, coloca debaixo do braço e sai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que, irmãos, imagina as pessoas que ali estavam olhando, mas olha, nós esperando a cura para entrar no tanque, agora sai aquele homem andando. Alguém via que aquele homem era paralítico, agora ele sai andando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero dizer para ti, não importa o tempo da tua espera para Deus, aleluia. Não importa o tempo da espera, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, santo seja o nome do Senhor. Irmãos, imagina os 38 anos
de espera, aleluia. Quem sabe, cada tempo que passava, cada ano, quem sabe aquele homem pensava, quem sabe alguém vai ter misericórdia de mim, quem sabe até vai me pegar no colo e vai me jogar naquele tanque, aleluia. Mas não havia misericórdia entre o povo, cada um queria para si, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento, Jesus olha para ele, vê a situação e diz: agora chega, agora é a minha vez, aleluia. Glória a Deus. Por isso vale a pena nós servir ao Senhor, aleluia. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa a prova, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Parece muitas que as portas não têm saída, parece que as portas estão fechadas, muitas vezes, aleluia. Mas eu quero dizer para ti nesta noite que nós confiamos no Senhor. Deus nos dá providência, aleluia. Até parece muitas vezes coisas impossíveis, aleluia. Eu creio que até por muita Marta até parecia impossível, aleluia, resolver essa situação, aleluia. Glória a Deus, mas o Senhor Ele tem a providência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes parece que as coisas, parece que as portas estão fechadas, a gente pensa, mas acho que não vou conseguir, aleluia. A gente tenta, mas parece que não vai acontecer, aleluia. Mas quando nós entregamos para Deus, o milagre acontece, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena nós servir o Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus pergunta para aquele homem, aleluia, diz para ele: olha, tudo é possível ao que crer, aleluia. Aquele homem estava numa situação difícil, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sua filha morta, sem solução, aleluia. Mas o Senhor disse: olha, tudo é possível ao que crer, aleluia. Se você crê, se você pode crer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele estava crendo no seu milagre, porque se ele não cresce, ele não estava ali, irmão. Se ele estava ali, é porque ele estava crendo que um dia ia resolver a sua situação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele não cresce, jamais ele estaria ali naquele lugar, aleluia. Mas chegou o momento da sua vitória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Quem sabe o Senhor nesta noite pergunta para você: qual é a tua situação nesta noite? Quanto tempo de espera? Quanto tempo você está esperando, aleluia? Quanto tempo que você está esperando a salvação do teu filho, aleluia? Quem sabe quanto tempo você está esperando a solução do teu problema, que é uma causa na justiça, trancada há muitos anos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem sabe até você já esqueceu, aleluia. Mas eu quero dizer para ti que Deus não esqueceu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe a nossa situação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se a gente olhar na Bíblia, irmão, nós vamos ver que sempre Deus, Ele olhou para aqueles que não tinham condições, aleluia. Porque aqueles que têm condições, eles não buscam pelo Senhor, aleluia. Aquele que diz: eu faço, jamais o Senhor vai fazer, aleluia. Mas quando nós dizemos: Senhor, estamos na tua dependência, aleluia. Senhor, nós precisamos do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor quer. Ele olha no nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O homem vê o exterior, mas Deus, Ele conhece o nosso interior, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Deus falou ali com os filhos, ali, irmãos, para ser consagrados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali Deus falou de quando Davi foi escolher quando Samuel foi escolher um rei para Israel, aleluia. E a Bíblia diz que ali Samuel olhava para as aparências, veio o primeiro e disse: que certamente vai ser esse, aleluia. Mas Jesus, quando passava ali, a Bíblia diz que passava, cada um ali para ser consagrado rei, para ser ungido.
E a Bíblia diz que ali Deus reprovava, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Certamente Samuel olhava quando viu o primeiro, olha, vai ser esse, porque é bonito, é forte, é formoso, aleluia. Mas a Bíblia diz que passou todos ali, os filhos ali, passaram todos para ser ungido, aleluia. E agora Samuel pergunta, acabou os mancebos? Ele diz sim, os filhos de Jessé, aleluia. E a pergunta, acabou os mancebos, aleluia. Lá por esta, até o próprio pai esqueceu do filho, aleluia. E ele diz, mas sim, tem um que está lá no campo, um que está lá com as ovelhas, que é pastor de ovelha, tem um lá que está lá no campo. Irmãos, imagina, até o próprio pai não dava importância, não dava valor para o seu filho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Samuel diz, não vou sair daqui sem trazer este menino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando chama aquele menino, um fraquinho, mais pequeno, e Deus disse, é esse que vai ser o rei de Israel, que era Davi, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O mais pequeno, o mais fraco, aleluia, sem valor, aleluia, mas era esse que tinha valor na presença de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Deus, Ele conhece, aleluia, as nossas fraquezas, Ele conhece o que nós somos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nesta noite quero dizer para você, tenha certeza que Deus está olhando para a tua necessidade nesta noite, tenha certeza, não esqueça que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, aleluia. Diz que antes de abrir nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Orabacanda, alabaxai, aleluia. Eu quero entregar essas palavras nesta noite, eu creio que era isso que Deus queria para nós nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos da igreja a colocar-se de pé neste momento. Vamos estar orando. Quero convidar os irmãos que queiram chegar aqui à frente, queiram passar aqui à frente, necessita.